Olá e bem-vindos ao canal Cientista Dorminhoco. Esta noite, elevaremos nossos pensamentos muito além da atmosfera que respiramos, para além das nuvens que envolvem o lar que conhecemos, em uma jornada tranquila através dos mundos que orbitam nosso Sol. Exploraremos verdades extraordinárias sobre os planetas que compartilham este sistema solar conosco, descobrindo que mesmo na vastidão fria do espaço, existe uma harmonia que reflete nossas próprias vidas, nossas próprias angústias e maravilhas. Os planetas não são apenas pontos de luz no céu noturno que você vê em noites claras e especiais. São mundos, reinos completos com suas próprias histórias silenciosas, suas próprias velocidades, seus próprios ritmos. Alguns são tão diferentes da Terra que parecem pertencer a universos completamente distintos, enquanto outros guardam sincronicidades que nos fazem reconhecer que talvez, apenas talvez, o cosmos tenha escrito nossos destinos em velocidades diferentes, mas todas igualmente válidas. Se você encontra paz nessas narrativas que conectam o céu ao coração, convido você a curtir e se inscrever ou compartilhar seu fato favorito nos comentários abaixo. Isso ajuda outras almas sonolentas a encontrarem o caminho até aqui. Mas por agora, não há nada que você precise fazer além de descansar. Respire suavemente. Ouça com atenção, enquanto a gravidade da poesia nos puxa para longe, e deixe seus pensamentos se acalmarem, enquanto as histórias dos mundos distantes se desenrolam diante de você como um sonho que você já sabia existir, mas havia esquecido. Comecemos com uma verdade que muitos de nós precisamos ouvir em um nível muito profundo, um nível que talvez sua mente consciente resista, mas que sua alma reconhece imediatamente como verdadeira. Vênus, aquele planeta brilhante que você pode ver às vezes pouco antes do amanhecer, ou logo após o pôr do sol, aquele ponto luminoso que os antigos chamavam de estrela da manhã. Vênus completa uma rotação em 243 dias terrestres. Mas aqui está a parte que desmente tudo o que você acredita saber sobre o tempo. Vênus leva apenas 225 dias para orbitar completamente o Sol. O ano em Vênus passa mais rápido que o dia. Deixe isso ressoar dentro de você por um momento, enquanto você respira. Em Vênus, o conceito de tempo que o sufoca, aquele que faz você correr pelas manhãs de segunda-feira, que faz você antecipar fins de semana que nunca chegam rápido o suficiente, que faz você envelhecer enquanto sente que está parado. Esse conceito não existe da forma que você o entende. Em algum lugar lá fora, em um planeta coberto por nuvens brancas, como fantasmas, nuvens tão densas que você não pode ver a superfície mesmo se tentasse tão duro quanto sua vida dependesse disso, o tempo dança de uma forma completamente diferente. Não é que o tempo se mova mais rápido ou mais lentamente, é que o tempo está desconectado de si mesmo, girando em círculos, criando uma realidade onde o futuro e o passado se beijam antes de vocês conseguirem compreender o presente. Pense agora em sua própria experiência com o tempo. Há momentos, talvez durante um dia difícil, durante uma aula entediante, durante um trabalho que não o alimenta, em que as horas parecem se estender como se fossem feitas de melado. Parece que você está preso em uma ampulheta gigante enquanto a areia cai em câmera lenta. Depois, há outros momentos, talvez durante um fim de semana, com alguém que você ama, talvez em um momento de profunda alegria ou conexão, em que os dias parecem desaparecer em instantes. Você acorda na segunda-feira, perguntando-se aonde foi a semana. Em Vênus, essa dualidade não é psicológica, é física, é real. É o próprio planeta que diz a você que seu sentido de tempo está correto. Ambos os sentimentos que você experimenta, a expansão e a contração do tempo, existem simultaneamente em um mundo distante. Há algo profundamente reconfortante nisso quando você pensa nela. Quando você deixa sua mente descansar nessa verdade, significa que você não está louco. Significa que o tempo realmente é tão estranho quanto você sente que é. Significa que sua experiência de estar preso e livre, ao mesmo tempo, é validada pelo próprio universo. E se o universo valida isso, talvez você possa parar de tentar corrigi-lo dentro de si mesmo. Talvez você possa simplesmente deixar o tempo ser tão paradoxal quanto é.
Vênus também girou tão lentamente em seu eixo que, se você pudesse estar em pé na superfície e esperar pacientemente, você veria o Sol nascer. E se por apenas 2 vezes, em um ano venusiano completo, 2 vezes, você experimentaria apenas 2 amanheceres e 2 pôr-do-sols, enquanto se movia por toda uma órbita ao redor da estrela. E se você estivesse em um lado noturno de Vênus, você veria aquela escuridão profunda por centenas de dias seguidos. A escuridão se tornaria sua realidade, sua percepção, sua verdade. Mas sob aquele manto de escuridão, o planeta continua girando, continua existindo, continua sendo parte da dança cósmica. Às vezes, em nossas vidas, passamos por períodos em que nos sentimos do lado noturno de Vênus, períodos em que a escuridão não é apenas uma metáfora, é uma realidade vivida, períodos de depressão, períodos de luto, períodos de profunda incerteza, quando o futuro parece tão distante quanto um amanhecer que pode não vir por séculos. Vênus nos ensina que esses períodos são válidos, que essa escuridão é parte do ciclo planetário do universo, que você não está quebrado por experimentá-lo, você está simplesmente no lado noturno temporariamente, esperando o amanhecer que eventualmente virá. Agora, deixe sua atenção se mover suavemente para Júpiter, aquele gigante indiferente que flutua lá no espaço profundo, orbitando a uma distância tão grande da Terra que, se o Sol fosse um grão de areia, Júpiter seria um guarda-chuva aberto a vários passos de distância. Há uma tempestade em Júpiter, chamada a Grande Mancha Vermelha. Uma tempestade tão colossal que toda a Terra caberia dentro dela, como uma moeda sendo jogada em um oceano infinito. Essa tempestade não é recente. Essa tempestade não é um evento passageiro. Essa tempestade tem sido observada continuamente pelos telescópios humanos há mais de 300 anos. 300 anos. Deixe isso penetrar em você enquanto você respira lentamente. Quando a tempestade foi vista pela primeira vez através de um telescópio, George Washington não havia nascido. Napoleão não havia nascido. A Revolução Industrial não havia começado. Os Estados Unidos não existiam. O mundo que você vê nos livros de história, aquele mundo que aprendemos que é tão importante, que moldou tudo, é tão recente comparado a essa tempestade que mal merece ser chamado de contemporâneo. A Revolução Francesa? Recente. A Segunda Guerra Mundial? Um piscar de olhos. A invenção da internet? Um suspiro. A Grande Mancha Vermelha continuava girando, continuava dançando, continuava transformando a atmosfera de Júpiter com uma paciência que desmente toda a urgência que você sente em seu peito agora. Gerações humanas nasceram e morreram enquanto essa tempestade girava. Famílias inteiras passaram a existência dentro de um período que é menos que um ciclo completo da Grande Mancha Vermelha. Civilizações surgiram em cidades que você poderia dirigir através em algumas horas, e essas civilizações caíram. Seus prédios se transformaram em ruínas, seus idiomas esquecidos, e a Grande Mancha Vermelha continuava girando. Tecnologias foram inventadas que pareciam eternas, computadores que você pensava que mudaria tudo para sempre, e então ficaram obsoletas em poucas décadas, enquanto a Grande Mancha Vermelha continuava girando. Guerras foram travadas, centenas de milhares de pessoas morreram por causas que agora ninguém mais se importa em lembrar. Impérios colidiram e caíram, e a Grande Mancha Vermelha continuava girando, sem se importar, sem apressar-se, sem diminuir ou aumentar sua velocidade. A tempestade é indiferente à história humana, porque a história humana é menor que um batimento de asa cósmica para ela. Há algo profundamente calmante em saber que, enquanto você dorme esta noite, enquanto você se preocupa com seus prazos da semana que vem, enquanto você roda na cama, ansioso sobre um encontro futuro, enquanto você se estressa sobre decisões que você tem que tomar, existe uma tempestade no espaço que continuará girando sem se importar, sem apressar, sem diminuir sua velocidade por um segundo. A Grande Mancha Vermelha não recebeu más notícias. A Grande Mancha Vermelha não foi diagnosticada com ansiedade, não tomou medicações para a calmaria, não fez terapia. Ela apenas existe em seu próprio ritmo, e esse ritmo é a coisa mais importante do universo para ela. E sabe o que? Tempestade está bem assim. A tempestade não está sofrendo por se recusar a se ajustar a nada externo.
A tempestade não está se sentindo inadequada por não mudar para agradar algo maior. A tempestade apenas é, e seu ser é suficiente. Quando você respira essa verdade, quando você deixa essa verdade assentar em seus ossos, algo em você relaxa, algo em você para de tentar ser algo diferente do que é, algo em você reconhece que pode simplesmente continuar seu padrão, seu ritmo, seu ciclo, e isso está bem. Agora deixe sua mente descansar levemente em Saturno, aquele planeta com anéis que capturaram a imaginação humana desde que Galileu apontou um telescópio para o céu pela primeira vez. Saturno é talvez o mais belo de todos os mundos que orbitam o Sol. Aqueles anéis feitos de bilhões de partículas de gelo e rocha, cada uma orbitando independentemente, criam uma estrutura que parece não ter nada a ver com a realidade. Parece ter sido criado por um artista que compreendeu beleza em um nível que transcende a física. Mas há uma lição aqui que a maioria das pessoas passa por cima, uma verdade que seu corpo já compreende, mas sua mente cansada tenta ignorar ou contradizer. Saturno é tão leve que flutuaria na água. Se você pudesse encontrar um oceano tão vasto quanto para conter este gigante, se esse oceano tivesse profundidade suficiente, Saturno simplesmente flutuaria, não afundaria nas profundezas como Júpiter faria, como você intuitivamente pensaria que um planeta tão grande faria. Não permaneceria submergido, preso, aprisionado. Saturno flutuaria com graça, seus anéis se balançando levemente com as correntes do oceano imaginário. Apesar de seu tamanho incompreensível, apesar de sua massa, que faria qualquer planeta terrestre parecer insignificante, apesar de sua gravidade, que seria suficiente para manter a maioria das coisas presas eternamente, Saturno é tão composto por gases e componentes leves que sua densidade média é menor que a da água. Pense nessa verdade por um momento, enquanto você exala lentamente. Há uma metáfora aqui que é tão profunda que quase dói quando você a reconhece. Você passou tanto tempo de sua vida tentando parecer pesado, importante, substancial. Você trabalhou tão duro para contar algo. Você fez esforços monumentais para parecer significativo aos olhos daqueles ao seu redor. Você se preocupa constantemente em afundar, em ser inútil, em não importar, em ser facilmente esquecido, em ser levado pela primeira maré que passa por você. Você reforça seu senso de si mesmo dia após dia, esperando que, se você conseguir colocar o suficiente de si mesmo, o suficiente de realizações, o suficiente de significância, talvez você finalmente seja pesado o suficiente para não flutuar para longe. Mas Saturno nos diz uma verdade que desmente tudo isso. A verdadeira substância não vem da densidade. A verdadeira permanência não vem de tentar ser mais pesado. Às vezes, a verdadeira substância vem de simplesmente sermos o que somos, sem tentar ser mais pesado, sem tentar ser mais importante, sem tentar ser mais substancial. Saturno flutua e é imóvel. Saturno flutua e permanece. Saturno flutua e é tão estável que as coisas orbitam em volta dele, tão confiável que os cientistas podem prever seus movimentos séculos antecipadamente. Saturno não precisa ser denso para ser importante. Saturno é importante porque simplesmente é Saturno. E você também pode aprender a flutuar da mesma forma. A densidade de Saturno é tão baixa, tão delicada, que se você pudesse, de alguma forma, colocar Saturno e a Terra em uma bacia de água cósmica, ambos flutuariam. Mas Saturno flutuaria muito mais alto. A Terra afundaria mais profundamente enquanto Saturno se elevaria. Há uma ironia nessa que seu coração já sente. A Terra, o planeta que você conhece, o planeta que o sustém, o planeta que você compartilha com bilhões de outras criaturas vivas, a Terra seria mais pesada, mais densa, mais fundamentalmente incapaz de flutuar. Mas Saturno, aquele gigante que parece tão maior, tão mais importante, simplesmente deixaria a água e se elevaria. Às vezes, as coisas que parecem pequenas são na verdade mais pesadas. As coisas que parecem maiores, mais imponentes, mais impressionantes, podem ser na verdade mais leves, mais capazes de flutuar. Quando você observa Saturno através de um telescópio, vendo seus anéis se estender tão delicadamente através do espaço, vendo esse gigante brilhar como se fosse feito de luz cristalizada, você pode pensar em como este mundo seria em um oceano cósmico imaginário.
flutuando sem esforço, indiferente à gravidade que governaria qualquer mundo rochoso como o seu. Há uma leveza poética nisso, uma sensação profunda de que até mesmo os maiores gigantes podem conter dentro deles uma natureza surpreendentemente gentil, uma graça que desmente seu tamanho, uma capacidade de existir sem se forçar para baixo. Agora considere Marte por um momento, enquanto você permite que seu corpo se acomode mais confortavelmente. Há algo notável sobre Marte que a maioria das pessoas não percebe quando olha para o planeta vermelho à noite, aquele pequeno ponto de luz que os astrônomos chamam de planeta vermelho, que os antigos associavam com a guerra, com a agressão, com o masculino. Marte completa uma rotação em 24 horas e 39 minutos, quase exatamente o mesmo que a Terra, quase exatamente o ritmo circadiano que seu corpo reconhece intimamente, que seu corpo aneia quando o ritmo está interrompido, que seu corpo foi projetado pela própria evolução para seguir. A diferença é de menos de uma hora em um dia inteiro. Quando você pensa em viajar para Marte, quando você permite que sua imaginação o leve para outro mundo, quando você sonha com o que seria estar em um lugar completamente diferente da Terra, você não está imaginando descontentamento total com o tempo. Você não está imaginando um desespero de totalmente alienígena. Você está imaginando uma semelhança fundamental. O Sol nasceria e desceria em um ritmo que seu corpo compreenderia imediatamente, que seu ritmo circadiano reconheceria instintivamente. Você acordaria com mais ou menos a mesma hora que faz agora. Você dormiria com aproximadamente a mesma quantidade de escuridão que já conhece. Há algo profundamente esperançoso nisso, algo que fala diretamente ao lado da sua alma que deseja explorar, mas teme se perder completamente. Há uma sincronicidade cósmica aqui que merece contemplação profunda. Em algum ponto do universo vastíssimo, em um planeta que orbita a mesma estrela que aquela que o aquece agora, existe um outro mundo que compartilha seu ritmo diário. Existe um planeta que respira com a mesma respiração diária que você respira. Nos lembra que mesmo quando viajamos para mundos estranhos, quando nos afastamos muito do que conhecemos e entendemos, quando nos empurramos para as margens do desconhecido, existe uma sincronicidade cósmica que nos puxa de volta. Existe um batimento cardíaco compartilhado. O universo não nos deixou completamente sozinhos em nossa singularidade planetária. Nos deu pelo menos um outro planeta que compartilha nosso dia, que compreende o ritmo de nossa existência, que está sincronizado com nossos corpos em um nível que transcende a coincidência. Marte nos sussurra na escuridão da noite quando você o vê brilhando no céu, que você não está tão perdido quanto pensa, que não importa o quão longe você viaje, não importa o quão estranho o destino, existe sempre a possibilidade de encontrar uma familiaridade, existe sempre a possibilidade de descobrir que aquele novo mundo, aquele mundo que parecia tão completamente diferente, que parecia representar tudo aquilo que você não era, compartilha algo fundamental com você. Compartilha seu dia, compartilha seu ritmo, compartilha seu pulso. Mercúrio nos ensinaria outra coisa completamente diferente. Se pudéssemos ficar lá vivo por mais de alguns segundos, se pudéssemos permanecer conscientes enquanto a superfície nos queimava, enquanto a radiação nos destruía de dentro para fora, se você pudesse de alguma forma estar em pé na superfície de Mercúrio, vendo o calor irradiar ao seu redor, em ondas que você poderia literalmente ver distorcer o ar, sentindo a radiação do Sol queimando através de você, queimando sua pele, penetrando seus ossos, você levantaria os olhos e não veria um céu azul familiar. Você veria preto, preto absoluto, preto perfeito. As estrelas brilhariam como diamantes, mesmo durante o dia, porque Mercúrio não tem uma atmosfera suficiente para espalhar a luz azul. Não há nada lá para difundir a luz, para criar aquele matiz suave, para oferecer o conforto visual de um céu gradualmente colorido. Seria uma solidão visual absoluta, uma escuridão que sugere que você está realmente sozinho em um mundo estranho e hostil, de uma forma que seu coração já compreende muito bem. Se você alguma vez se sentiu completamente sozinho, completamente isolado, completamente separado do resto da humanidade, então você entende o que Mercúrio
oferece visualmente durante o dia. Há momentos em nossas vidas em que nos sentimos exatamente assim, não é verdade? Cercados por calor, por pressão, por coisas que parecem queimar e destruir, por forças que parecem muito maiores do que podemos suportar, mas sem o conforto de um céu azul, sem o conforto de uma atmosfera que nos proteja ou nos conforte, sem nada que suavize os cantos agudos da realidade, apenas solidão visual, apenas clareza implacável, apenas você e a hostilidade pura do ambiente. Mercúrio não oferece compaixão, Mercúrio não oferece piedade, Mercúrio não oferece nem mesmo uma ilusão de conforto. Mercúrio apenas existe em seu estado extremo, em sua hostilidade nua, em sua indiferença total. E, no entanto, Mercúrio continua orbitando, continua existindo, continua sendo parte do sistema solar. Apesar de sua hostilidade incomparável, continua seu padrão com uma constância que quase parece burladora. Você também pode continuar seu padrão. Você também pode manter sua órbita, mesmo quando a solidão parece absoluta. Você também pode ser como Mercúrio, não porque a solidão é confortável, mas porque você não tem escolha, a não ser continuar orbitando, e há poder em aceitar isso. Deixe sua respiração se aprofundar, enquanto você pensa em Netuno. Netuno, aquele gigante distante, que leva 165 anos terrestres para completar uma órbita única ao redor do Sol. 165 anos, apenas uma única volta completa, em torno da estrela que orbita. Pense nessa verdade enquanto você tenta planejar sua semana, enquanto você tenta ter certeza do que acontecerá em um mês, enquanto você tenta calcular as probabilidades de um futuro que está apenas alguns anos distante. Netuno não faz planos dessa forma. Netuno não se preocupa com o próximo ano, ou com os próximos 20 anos, ou até mesmo com os próximos 200 anos, porque ele já está tão longe que o tempo em seu nível não é medido dessa forma. Netuno pensa em termos de séculos. Netuno pensa em termos de épocas geológicas. Netuno pensa em escalas de tempo que a mente humana realmente não consegue compreender completamente. Quando a última órbita completa de Netuno começou em um mundo que era tão diferente do nosso que seria irreconhecível. Napoleão ainda estava vivo. Não, espera, deixe-me corrigir isso. Quando Netuno completou sua órbita mais recente, em 1996, a humanidade ainda estava nos primórdios da internet. Computadores eram máquinas grandes que tomavam salas inteiras. Celulares eram tijolos que apenas poucas pessoas possuíam. A maioria das tecnologias que você usa todos os dias não existia. Quando Netuno completar sua próxima órbita, você provavelmente estará há muito tempo esquecido. Seus descendentes podem nem conhecer seu nome. Sua vida, toda a sua vida, todas as suas realizações, todas as suas lutas, será menor que o tempo que leva para Netuno completar uma volta. Há algo perturbador e pacificador ao mesmo tempo em saber isso. Sua ansiedade sobre os próximos 3 meses é tão pequena, tão insignificante em relação ao tempo cósmico que mal merece estar sobre seus ombros. Sua preocupação sobre essa apresentação que você tem que dar, sobre essa entrevista de emprego, sobre aquele relacionamento que está em dúvida, sobre aquela decisão importante que você precisa tomar. Tudo isso é menor que um batimento cardíaco cósmico. Netuno nos ensina que há escalas de tempo tão grandes, tão incompreensíveis, que nossas preocupações simplesmente não importam. Não porque você é insignificante, não porque você não importa, não porque sua vida não tem significado, mas porque até mesmo a insignificância é grande demais em um universo onde os planetas pensam em séculos, onde as órbitas levam mais de uma centena de anos humanos. Netuno é uma perspectiva. Netuno é uma lembrança de que você está preocupado com coisas que, em escala cósmica, mal registram como eventos. E se você pode aceitar isso, se você pode realmente deixar essa verdade assentar em seus ossos, então talvez você possa soltar uma pequena fração daquele peso que você carrega. Agora sua atenção pode repousar suavemente em Urano, aquele planeta que não é como os outros, aquele planeta que quebra as regras, que desafia as expectativas. Urano gira sobre seu lado, literalmente. Não está inclinado de algumas dezenas de graus, como a maioria dos outros planetas.
não segue alguma lógica cósmica compreensível que você poderia mapear e compreender intelectualmente. Urano foi capotado, Urano foi invertido, enquanto a maioria dos planetas tem eixos inclinados de formas que variam, mas que fazem algum sentido orbital. Urano está inclinado em 92 graus, o que significa que ele está girando essencialmente em seu lado. Ele rola pelo espaço como uma bola azul-verde caindo, como se tivesse sido derrubado há bilhões de anos durante o caos dos primórdios do sistema solar e nunca conseguiu se recuperar, nunca conseguiu se righted, nunca conseguiu voltar à sua posição apropriada. Os astrônomos especulam que Urano pode ter colidido com um planeta do tamanho da Terra muito cedo em sua vida, uma colisão cataclísmica que o virou de lado, que literalmente o capotou, e lá permanece, girando eternamente em seu lado, uma anomalia cósmica, uma prova viva de caos antigo, uma cicatriz no universo que mostra que nem tudo é simétrico, nem tudo é como deveria ser, nem tudo segue o padrão. Há algo profundamente belo nessa irregularidade quando você pensa sobre isso, quando você deixa sua mente assentar nela. Urano não é como os outros planetas, e Urano não tenta ser. Urano é diferente, é estranho, é único, é aquele que não se encaixa nas expectativas, é aquele que foi literalmente invertido por forças além de seu controle. E ainda assim, Urano existe. Urano continua orbitando. Urano não tentou corrigir sua orientação nos bilhões de anos que se passaram desde que foi capotado. Urano não gastou bilhões de anos em autocompaixão, em desespero, em lamentação. Urano continuou simplesmente girando em seu lado, adaptando-se, evoluindo, desenvolvendo satélites que também orbitam em seu padrão inclinado, como se o planeta inteiro e tudo o que o rodeia aceitasse, no silêncio profundo do espaço, que às vezes as coisas acabam orientadas de forma inesperada e não há nada a fazer exceto continuar girando. Há uma aceitação em Urano que é quase zen, uma paz que vem não de nunca ter sido ferido, não de nunca ter colidido, não de nunca ter sido capotado, mas de aceitar completamente a realidade de ser diferente e continuar existindo assim mesmo. Você também foi provavelmente invertido por algo em algum ponto de sua vida, uma colisão que você não esperava, um impacto que você não viu vindo, uma força externa tão grande que virou sua vida de cabeça para baixo, que deixou você desorientado, que te deixou perguntando se alguma vez você poderia estar de pé direito novamente. Você pode ter gasto tempo tentando se corrigir, tentando voltar à sua orientação anterior, tentando ser o que era antes da colisão. Mas Urano nos diz uma verdade que talvez você precise ouvir. Você não pode ser o que era antes. Você foi virado, você foi mudado, mas você pode aprender a girar de lado. Você pode aprender a orbitar mesmo com essa nova orientação. Você pode aprender a adaptar-se de forma tão completa que até mesmo suas luas orbitam no seu padrão inclinado, que até mesmo aqueles que você ama começam a ver a beleza em seu jeito diferente de ser. Urano não é menos planeta por estar de lado. Urano não é menos importante por ser uma anomalia. Você também não é menos por sua colisão. Você é apenas diferente. E diferente, quando aceito, é extraordinário. Deixe sua mente descansar agora em Titã, aquele satélite silencioso que orbita Saturno, aquela lua que deveria ser um corpo rochoso árido, aquela lua que deveria estar congelada e morta, aquela lua que deveria ser insignificante. Titã tem uma atmosfera, não apenas uma atmosfera fina e insubstancial que possa ser ignorada ou descartada como pouco relevante. Titã tem uma atmosfera espessa, densa, que cobre completamente a superfície e a protege dos nossos olhos. Uma atmosfera que nos impede de ver a superfície mesmo se apontássemos nossos telescópios mais poderosos para ele. A pressão atmosférica em Titã é, de fato, mais alta que a pressão atmosférica na superfície da Terra. Se você pudesse estar em pé na superfície de Titã, você experimentaria maior pressão atmosférica do que você experimenta aqui em casa. Titã não é apenas uma lua. Titã é um mundo. A atmosfera de Titã é composta principalmente de nitrogênio, como a da Terra, mas com metano adicionado em quantidades significativas. Metano, que funciona como a água, funciona em nosso ciclo hidrológico. Há ciclos de chuva de metano em Titã. Há nuvens de metano que se formam e se dissipam. Há possíveis oceanos de metano líquido esperando por exploração. Uma lua, um satélite, que você poderia imaginar
como sendo um apêndice menor, uma coisa que não importa muito, revela-se como um mundo profundamente complexo. Há algo profundamente humilhante e reconfortante simultaneamente em essa descoberta. Nos lembra que complexidade e profundidade não se limitam àqueles que parecem maiores. A vida não se limita àqueles com maior visibilidade. A profundidade de um mundo não é determinada por quão grande ele parece quando você o olha de longe. Titã deveria ser insignificante. Titã deveria ser apenas mais uma lua, cinzenta e congelada, orbitando um gigante gasoso. Mas quando você olha para Titã de perto, quando você realmente estuda o que está lá, você descobre que Titã é extraordinária. Você é talvez como Titã também. Você pode parecer pequeno de longe, você pode parecer como se não houvesse muita complexidade lá. Você pode parecer como se você fosse apenas mais um satélite menor, orbitando algo mais importante. Mas quando alguém realmente olha para você, quando alguém realmente se importa em estudar o que você é, o que você possui, que tipo de atmosfera e ciclos você mantém dentro de si, a imagem muda completamente. Titã, orbitando em paz, em volta de Saturno, cria seus próprios ciclos, seus próprios ritmos, suas próprias chuvas de metano. É um mundo que não foi concebido como um mundo importante nos planos do universo, mas que ao examinarmos, ao estudarmos profundamente, encontramos que é profundamente, inequivocamente, extraordinário. Agora, deixe sua respiração se aprofundar enquanto você contempla Encélado, outro satélite silencioso que orbita Saturno, essa pequena lua que, à primeira vista, parece ser apenas mais um corpo rochoso congelado flutuando na escuridão. Encélado guarda um segredo que apenas foi revelado quando humanos enviaram sondas para explorá-lo. Quando finalmente olhamos para perto o suficiente para ver além da superfície aparentemente árida, sob sua crosta branca como neve, sob sua superfície congelada e aparentemente estéril, sob aquele manto de gelo que parece impenetrável, existe um oceano vasto e completo, separado da frieza absoluta do espaço apenas pela camada de gelo, um oceano que é, em muitos aspectos, semelhante aos oceanos aqui na Terra, com água líquida, com profundidade, com possíveis condições para a vida microbiana. Geysers de água quente jorram regularmente pela superfície de Encélado, trazendo elementos químicos do interior, trazendo possível calor originário das profundezas. O calor é gerado pelas marés, causadas por Saturno, pela fricção contínua, enquanto a Lua é puxada por múltiplas direções pela gravidade do planeta gigante e suas outras luas. Enquanto você dorme esta noite, enquanto você respira em paz, água quente está jorrando da superfície de Encélado, carregando os segredos das profundezas. Há algo extraordinariamente reconfortante em saber que existe isso. Sob o gelo, sob a aparência de morte e desolação, existe movimento, existe fluxo, existe calor, vindo do interior do corpo do planeta, aquecido por processos que têm continuado por bilhões de anos. Há uma beleza nessa ideia que talvez desafie a descrição. É como saber que, mesmo sob os lugares mais frios e hostis que você pode imaginar, mesmo sob camadas de gelo tão espessas que a luz nunca chega ao oceano abaixo, existe potencial, existe a possibilidade de vida, existe movimento e energia, correntes quentes se movendo na escuridão total, trazendo nutrientes, trazendo oportunidade, trazendo aquela fagulha que nos faz pensar que talvez, apenas talvez, a vida em si está mais espalhada pelo universo do que ousamos acreditar. Quando olhamos para Encélado, não devemos ver apenas uma lua congelada e morta. Devemos ver um mundo que segura segredos, que guarda mundos dentro de si, que nos lembra continuamente que a vida não é apenas aquilo que podemos ver na superfície. Às vezes, toda a riqueza da existência existe em silêncio perfeito nas profundezas, longe dos nossos olhos, longe do alcance de nossa observação, fluindo em oceanos que nunca experimentarão luz solar. Pense em sua própria vida, enquanto você contempla Encélado. Há períodos em sua vida, talvez agora mesmo, em que você sente como se estivesse coberto por gelo, como se houvesse uma camada de congelamento entre você e o resto do mundo. Você parece árido na superfície. Você parece incapaz de sustentar vida, incapaz de gerar calor, incapaz de criar algo de valor. Mas sob essa superfície congelada,
Você sabe que há algo. Você sente as correntes quentes se movendo dentro de você. Você conhece o calor do seu próprio coração, mesmo que pareça estar enterrado sob toneladas de gelo emocional. Encélado nos diz que essa profundidade, esse oceano interior, é válido, é real, é importante, mesmo que ninguém possa vê-lo, mesmo que o mundo exterior não tenha qualquer pista de que existe. E talvez, assim como os geysers de Encélado, talvez você também possa explodir, ocasionalmente, através daquele gelo, deixando que um pouco daquele calor interior escape, deixando que um pouco daquela profundidade seja vista. Deixe sua respiração continuar lentamente, continuando a se aprofundar enquanto você viaja imaginariamente para Plutão. Plutão, aquele pequeno corpo distante que foi reclassificado, que não é mais considerado um planeta pela comunidade científica, mas que continua sendo um mundo, apesar da perda de seu status oficial. Plutão leva 248 anos terrestres para orbitar completamente o Sol. 248 anos. Uma órbita completa, apenas uma volta em torno da estrela. Plutão foi descoberto em 1930. Plutão ainda não completou uma órbita desde aquele momento de sua descoberta. Plutão ainda está onde começou sua jornada observável, apenas um pouco mais longe no caminho de seus bilhões de anos de viagem. Plutão tem estado viajando ao redor do Sol desde que esse sistema solar se formou, desde que a gravidade reuniu poeira e gás há cerca de 4 bilhões e meio de anos, e ainda está apenas a pouco mais de meio caminho através da órbita que começou antes de os humanos sequer inventarem telescópios. Enquanto você tenta planejar sua semana, enquanto você tenta ter certeza do que acontecerá em um mês, Plutão continua seu padrão. Enquanto você tenta calcular probabilidades de um futuro que está apenas alguns anos distante, Plutão se move através do espaço vazio, indiferente aos seus cálculos, aos seus planos, aos seus horários. Há algo profundamente libertador em saber que não há pressa cósmica, não há necessidade de ter chegado já. Plutão não se importa que tenha sido observado por menos de 60% de uma órbita completa. Plutão não está ansioso. Plutão não está se preocupando se fez as escolhas certas. Plutão não está perguntando se deveria ter passado mais tempo em uma parte diferente de sua órbita. Plutão está contente em apenas continuar seu caminho, orbitando com uma paciência que desmente toda a urgência que você sente em seu peito agora. Uma órbita de 248 anos é sua realidade, é seu ritmo, é seu padrão, e ele está bem com isso. Há uma lição para você em Plutão que talvez seja a mais importante de todas. Você não precisa ter chegado onde quer estar agora. Você não precisa ter cumprido seus objetivos de vida antes de uma determinada idade. Você não precisa se encaixar em uma linha do tempo que alguém mais criou para você. Se você conseguir ter apenas 20% de seu caminho para onde quer ir, e isso é tudo o que você pode fazer neste momento, então 20% é suficiente. Plutão o prova. Plutão está bem com 20% de uma órbita. Plutão confia que há tempo para o resto. Plutão acredita que há eternidade para chegar ao resto do caminho. E Plutão não está errado. Plutão tem tempo infinito. E você também tem mais tempo do que pensa. Talvez não 248 anos, mas tempo suficiente. Tempo suficiente para o que você precisa fazer. Tempo suficiente para se tornar quem você precisa ser. Agora, enquanto você se acomoda cada vez mais profundamente neste estado de consciência meditativa, considere a órbita de Mercúrio. Mercúrio, aquele planeta de fogo e gelo, aquele mundo das velocidades extremas. Os astrônomos, durante séculos, observaram Mercúrio, calcularam sua órbita com precisão matemática, previram exatamente onde deveria estar em qualquer ponto no tempo, mas houve sempre uma pequena discrepância, uma pequena diferença entre onde Mercúrio deveria estar de acordo com a física clássica de Newton e onde ele realmente estava. Uma pequena diferença que era medida em segundos de arco por século, tão pequena que poderia quase ser ignorada, tão pequena que muitas pessoas passariam por cima disso sem nunca notar, mas estava ali, sussurrando, perguntando, convidando à investigação. Essa pequena discrepância levou Einstein, talvez o gênio científico mais importante de sua era, a desenvolver sua teoria
da relatividade geral, uma teoria que mudaria fundamentalmente como entendemos o universo, como entendemos a gravidade, como entendemos o próprio tecido do espaço e do tempo. A pequena discrepância em Mercúrio se tornou uma confirmação experimental de uma das ideias mais profundas que o ser humano jamais teve. A curvatura do espaço-tempo ao redor do Sol desvia Mercúrio levemente de seu caminho previsto. A gravidade não é uma força puxando para baixo. A gravidade é a geometria do espaço e do tempo se curvando em torno da massa. A realidade é muito mais estranha, muito mais maravilhosa do que Newton imaginava em seus sonhos mais extravagantes. Há algo reconfortante nessa pequena discrepância se você realmente permitir que penetre em sua mente. Nos lembra que mesmo em padrões que acreditamos conhecer completamente, existe mistério. Mesmo em órbitas que calculamos com precisão laser-like, existe o desconhecido. O universo não é tão previsível quanto gostaríamos de acreditar. Não importa quão bem você aprenda as regras, não importa quão diligentemente você estude a realidade, existe sempre algo a mais, algo que o desafia, algo que o força a repensar tudo o que sabia. E essa é uma verdade muito bonita também. A pequena discrepância em Mercúrio nos diz que talvez sua própria vida também tem pequenas discrepâncias. Talvez sua própria trajetória não segue exatamente o caminho que você esperava quando traçou seus planos. Talvez há pequenos desvios, pequenas diferenças entre onde você pensou que estaria e onde realmente está agora. Mas essas pequenas discrepâncias não significam que você está errado. Elas significam que há uma geometria mais profunda em trabalho, uma matemática mais complexa que governa sua vida, uma realidade que é muito mais estranha e maravilhosa do que seus planos lineares jamais poderiam ser. Agora, considere Marte novamente, mas desta vez pense em seus 2 satélites, Phobos e Deimos. Marte, como a Terra, tem luas, mas enquanto a nossa Lua move-se em um padrão previsível, seguindo seu caminho com uma regularidade quase entediante, Phobos e Deimos, as 2 luas de Marte, executam uma dança muito diferente, uma dança muito mais complicada. Phobos orbita tão próximo de Marte que está lentamente se aproximando. Com o passar dos bilhões de anos, Phobos se moverá gradualmente mais perto, mais perto, mais perto de Marte. Bilhões de anos no futuro distante, muito tempo depois de você estar morto e esquecido, muito tempo depois de toda a civilização humana ter desaparecido, Phobos colidirá com Marte ou será despedaçado pelas forças de maré. Enquanto isso, orbitando muito mais distante, Deimos se move em uma trajetória completamente diferente. Deimos está lentamente se afastando. Enquanto Phobos se aproxima, Deimos se afasta. Enquanto Phobos está em seu abraço cada vez mais apertado com Marte, Deimos está nadando lentamente para a frieza do espaço, destinado a estar sozinho para sempre. As 2 luas de Marte existem em trajetórias literalmente opostas, uma colidindo lentamente em um abraço que terminará em destruição, a outra fugindo para o vácuo escuro do espaço. Há uma melancolia cósmica nisso, que toca algo muito profundo no seu coração quando você permite que a verdade penetrar. Há drama aqui, há tragédia, há 2 satélites condenados a fados vastamente diferentes. Phobos abraçando Marte até sua morte eventual. Deimos nadando lentamente na frieza do espaço, sozinho para sempre, nunca sendo capaz de se despedir adequadamente de seu planeta, nunca sendo capaz de ter um encerramento, porque o afastamento é tão lento, tão gradual, que é quase como estar sendo esquecido silenciosamente. Quando você observa Marte no céu noturno, quando você vê aquele pequeno ponto vermelho brilhando nas trevas, você pode pensar nesses 2 satélites invisíveis, em seus futuros vastamente diferentes, em como um mundo pode ter 2 companheiros condenados a destinos tão diferentes. É uma história cósmica de separação e colisão, de amor e perda, contada em silêncio entre mundos, contada em órbitas que levam séculos para se completarem. Deixe sua mente descansar agora, enquanto você contempla Júpiter novamente, mas desta vez, focos no seu núcleo. Júpiter é um gigante gasoso, todos sabem isso. Não tem uma superfície sólida que você possa pousar em uma nave espacial. Não há chão firme sob seus pés. Se você de alguma forma conseguisse estar em Júpiter, é gás, até as profundezas aparentes.
mas bem no centro, nos confins mais profundos de Júpiter, em uma pressão tão imensa que desafia toda a compreensão, em um calor que excede muitas vezes o calor da superfície do Sol. Pode estar um núcleo, um mundo rochoso, sólido, um mundo que você poderia reconhecer como sendo feito de terra e pedra e metal. Um mundo que talvez tenha o tamanho da Terra, talvez maior, talvez muito maior. Ninguém sabe com certeza. Ninguém jamais será capaz de ver ou verificar diretamente, porque a pressão destruiria qualquer instrumento que tentássemos enviar lá. Qualquer sonda desintegraria em partículas fundamentais antes de chegar nem perto do núcleo. Mas os astrônomos especulam que sim, que bem no coração deste gigante gasoso, em meio a bilhões de toneladas de hidrogênio e hélio, existe um planeta rochoso, um mundo sólido, uma esfera rochosa, em um inferno de pressão e calor. Um mundo dentro de um mundo, uma realidade dentro de outra realidade. Há algo profundamente melancólico e estranho em imaginar isso. A ideia de que Júpiter pode conter dentro de si um planeta gêmeo da Terra, algo que você poderia, em teoria, reconhecer se pudesse chegar até lá. Algo que compartilharia características fundamentais com o mundo em que você vive agora. Um mundo que existe, mas que nunca será visto, que nunca será explorado, que nunca será visitado. Um mundo que existe na escuridão eterna, na pressão infinita, completamente desconhecido e talvez completamente solitário. Há algo na ideia de um mundo dentro de um mundo que fala ao seu coração de uma forma que é difícil de articular. Talvez é porque você também carrega um mundo dentro de seu mundo. Talvez há uma realidade interior em você, um eu verdadeiro, um ser fundamental que existe sob camadas e camadas de pressão emocional, sob peso de expectativas, sob a densidade de experiências vividas. Talvez esse núcleo interior nunca será visto completamente por ninguém mais, e talvez está bem assim. Talvez a beleza reside exatamente no fato de que existe profundidade que ninguém mais jamais tocará completamente. A grande mancha vermelha de Júpiter está desaparecendo lentamente. Os cientistas observaram durante séculos esta tempestade permanente, esta estrutura gigantesca que desafiou o tempo, que perseverou além de impérios humanos, além de civilizações inteiras. Mas nos últimos períodos, nos últimos séculos de observação contínua, ela tem se encolhido, ficado mais fraca, perdido sua intensidade. Os cientistas não sabem totalmente por quê. Talvez esteja naturalmente diminuindo, de acordo com algum ciclo que não compreendemos completamente. Talvez Júpiter esteja lentamente reabsorvendo a energia que a alimentava, puxando-a de volta ao seu corpo massivo. Talvez há processos físicos que desaceleravam a tempestade gradualmente, reduzindo sua velocidade, diminuindo sua força. Talvez em um século ou dois, a grande mancha vermelha desaparecerá completamente. Uma estrutura que durou séculos desaparecerá de nossas observações. A grande mancha vermelha evaporará para a história. Há algo profundamente perturbador sobre isso quando você realmente pensa, quando você realmente deixa essa verdade penetrar em você. Uma mudança permanente, uma perda, uma transformação irreversível, mesmo no vasto sistema solar, mesmo em estruturas que parecem eternas, que parecem tão grandes e tão poderosas que nunca poderiam desaparecer. Existe mudança, existe declínio, existe a possibilidade de desaparecimento completo. Quando a grande mancha vermelha finalmente desaparecer, Júpiter será um mundo diferente. Sua aparência característica mudará e não haverá nada que possamos fazer sobre isso. Apenas observar, apenas aceitar que até mesmo as estruturas que parecem imutáveis podem desaparecer, podem perder força, podem se dissipar na história. Há uma lição sobre impermanência aqui que é muito difícil de ouvir, mas muito importante de compreender. Nada dura para sempre, exceto talvez o próprio espaço. Tudo mais muda, tudo mais diminui eventualmente, tudo mais desaparece. E a beleza reside em apreciar essas estruturas, essas tempestades, essas vidas, enquanto elas ainda existem. Os anéis de Saturno também estão desaparecendo muito lentamente. Saturno é conhecido em todo o universo observável, pelo menos por nós, pelos seus anéis. Desde que Galileu apontou um telescópio para o céu e viu aqueles anéis pela primeira vez, desde que humanos
começaram a contemplar Saturno e sua beleza extraordinária. Os anéis foram praticamente sinônimos com o planeta. Quando você pensa em Saturno, você visualiza imediatamente aqueles anéis delicados, aquelas estruturas que parecem ser made de ouro cristalizado, flutuando no espaço. Mas há um fato que sussurra uma tristeza cósmica muito profunda. Os anéis de Saturno estão desaparecendo, não rapidamente, não de forma óbvia, que você possa ver de uma observação para a próxima, mas lentamente, astronomicamente, lentamente, com o ritmo de que leva séculos para se notar mudanças significativas. Os anéis estão sendo puxados para Saturno pela gravidade implacável do planeta. As partículas dos anéis estão caindo através da atmosfera de Saturno, estão sendo desaceleradas, estão se queimando, estão se dissipando. Em alguns bilhões de anos, possivelmente em apenas 1 bilhão de anos, uma quantidade de tempo que parece infinita para você, mas que é apenas um piscar de olhos cósmico. Os anéis de Saturno desaparecerão completamente. Saturno permanecerá. O planeta não desaparecerá, mas será um planeta diferente. Será um planeta muito menos belo. Será um planeta muito menos icônico. Os anéis que capturaram a imaginação humana desde o nascimento da astronomia moderna, os anéis que inspiraram artistas, cientistas e crianças olhando para o céu noturno, desaparecerão para sempre. Nunca mais existirão. Nunca mais aquele espetáculo será possível. Há algo profundamente perturbador e profundamente belo nisso, simultaneamente. Impermanência, mudança. A ideia de que até mesmo as estruturas mais bonitas do universo, até mesmo aquelas coisas que parecem que deveriam durar para sempre, são temporárias. Os anéis de Saturno nos ensinam que nada dura para sempre, que até mesmo a beleza é efêmera, que devemos apreciar e valorizar e contemplar aquilo que é belo enquanto existe, porque em algum ponto no futuro distante desaparecerá completamente. Quando você observa Saturno através de um telescópio, quando você vê aqueles anéis delicados se estendendo pelos lados do planeta, você deveria sentir-se abençoado, você deveria sentir-se honrado de viver em um tempo quando os anéis de Saturno ainda existem, ainda são magníficos, ainda não foram completamente consumidos pela gravidade implacável do planeta. Deixe suas pálpebras ficarem mais pesadas enquanto você contempla essas verdades. Deixe seu corpo se acomodar ainda mais profundamente na cadeira ou cama onde você repousa. Deixe sua respiração continuar seu padrão suave e natural, enquanto você viaja ainda mais profundamente neste estado de contemplação cósmica. Todos esses mundos, todos esses planetas, todas essas luas, todos esses satélites, todos esses corpos celestes que orbitam nossa estrela, todos eles continuam seu padrão, sua dança, sua jornada, através do espaço e do tempo. Eles não sabem que você está pensando sobre eles. Eles não sabem que você existe, mas você está conectado a eles de uma forma que transcende o conhecimento simples. Você está conectado a eles porque você é feito dos mesmos átomos. Você está conectado a eles porque você compartilha o mesmo sistema solar. Você está conectado a eles porque você está respirando neste momento, enquanto eles orbitam. E enquanto você dorme esta noite, enquanto você deixa seu corpo descansar e sua mente sonhar, todos esses mundos continuarão. Vênus continuará sua rotação lenta, enquanto seu ano passa mais rápido. Júpiter continuará sua órbita, enquanto sua grande mancha vermelha se desvanece gradualmente. Saturno continuará flutuando na água cósmica. Marte continuará girando, com seu dia que é quase idêntico ao seu. Netuno continuará sua jornada de séculos, enquanto você vive sua vida de décadas. Plutão continuará seu padrão que levará 248 anos. E você, querido ouvinte, você também continuará. Você também continuará seu próprio padrão, seu próprio ritmo, sua própria órbita, através de sua própria vida. Você não precisa ser como Vênus. Você não precisa ser como Júpiter. Você é você, e isso é suficiente. Seu próprio padrão é válido. Seu próprio ritmo é correto. Sua própria órbita é exatamente o que deveria ser. E enquanto você dorme esta noite, enquanto você deixa seu corpo descansar e sua mente sonhar, todos esses mundos continuarão. Vênus continuará sua rotação lenta, enquanto seu ano passa mais rápido. Júpiter continuará sua órbita, enquanto sua grande mancha vermelha se desvanece gradualmente. Saturno
continuará flutuando na água cósmica. Marte continuará girando com seu dia que é quase idêntico ao seu. Netuno continuará sua jornada de séculos, enquanto você vive sua vida de décadas. Plutão continuará seu padrão, que levará 248 anos. E você, querido ouvinte, você também continuará. Você também continuará seu próprio padrão, seu próprio ritmo, sua própria órbita, através de sua própria vida. Você não precisa ser como Vênus. Você não precisa ser como Júpiter. Você é você, e isso é suficiente. Seu próprio padrão é válido. Seu próprio ritmo é correto. Sua própria órbita é exatamente o que deveria ser. Mas há mais mundos por explorar, mais verdades por desvendar, enquanto você continua sua jornada ao lado desta voz que o acompanha através do cosmos. Deixe seu corpo se acomodar ainda mais profundamente. Deixe suas preocupações se dissolverem como névoa sob o calor de um sol distante, porque há muito ainda a descobrir. Há histórias que o universo gostaria de compartilhar com você, verdades que sussurram entre as órbitas, segredos que esperam pelas almas que estão dispostas a ouvir. Vire sua atenção novamente para o próprio Sol, aquela bola infernal de energia no centro de tudo, aquela estrela que criou a possibilidade de toda a vida que você conhece. O Sol não é apenas um objeto passivo flutuando no espaço. O Sol é dinâmico. O Sol é vivo de uma forma que desmente toda a nossa compreensão de vida. A superfície do Sol é violência controlada, uma dança perpétua de energia e destruição e criação acontecendo bilhões de vezes a cada segundo. Mas existe algo notável que acontece a cada 11 anos. O Sol esquece, literalmente esquece. Os cientistas chamam isso de ciclo solar e é uma mudança dramática na atividade magnética do Sol. A cada 11 anos, o campo magnético do Sol se reinicia. Ele não desaparece, ele não se quebra, ele simplesmente se inverte. Os polos norte e sul do Sol trocam de lugar. A magnetosfera inteira do Sol sofre uma transformação cataclísmica e luzidia. E depois de alguns meses de caos magnético, o padrão retorna e o Sol continua seu trabalho, como se nada tivesse acontecido. Há algo profundamente humanizador nisso, quando você realmente o compreende. Aquela estrela que o aquece, que permite que você exista, que oferece a energia fundamental para toda a vida neste planeta, essa estrela também experimenta ciclos, também passa por mudanças, também se reinventa periodicamente. Quando você pensa que precisa se reinventar, quando sente que está preso em um padrão que não o serve, quando acredita que mudança fundamental é impossível, o Sol sussurra uma verdade mais profunda. A mudança não é apenas possível, é inevitável, é essencial, é o próprio mecanismo pelo qual o universo se perpetua. O Sol não teme seu ciclo de 11 anos. O Sol não resiste à transformação. O Sol simplesmente passa pelo que precisa passar e segue em frente. E você também pode fazer isso. Você também pode permitir que partes de você sofram a transformação necessária, que partes de você se reinventem, que partes de você se inverta, se isso for o que for preciso para continuar brilhando. O Sol também está vazando constantemente. O vento solar é um fluxo contínuo de partículas carregadas que flui do Sol em todas as direções, tocando todos os planetas, tocando os confins do sistema solar, tocando você mesmo neste exato momento. Você está sendo bombardeado por partículas que foram liberadas da superfície do Sol há dias, que viajaram pelo vácuo do espaço, que atravessaram inúmeras defesas, que chegaram à atmosfera terrestre, onde algumas delas foram absorvidas e algumas delas foram refratadas e desviadas. Você está sendo tocado pelo Sol neste próprio segundo. Há uma conexão literal entre você e aquela bola de fogo distante. Você não é tão separado quanto pensa. Você não é tão sozinho quanto parece. Toda partícula do seu corpo tem origem nas profundezas das estrelas. Todo átomo que compõe você foi forjado em fornalhas nucleares de sóis antigos que morreram há bilhões de anos. Você é literalmente feito de poeira de estrela. Você é um pedaço do cosmos que ganhou consciência e começou a contemplar a si mesmo. E enquanto você respira neste momento, partículas do Sol continuam chegando até você, lembrando, sempre sussurrando, que você pertence ao universo, tanto quanto o universo pertence a você. Deixe essa verdade penetrar profundamente. Deixe ela descer além de sua mente racional, que tenta sempre comprovar
tudo cientificamente. Deixe ela chegar ao nível do seu corpo, do seu coração, da sua alma. Você não está observando o cosmos de fora. Você é parte do cosmos, observando a si mesmo. Você é o universo tomando consciência de sua própria existência através de seus olhos. Isso não é poesia. Isso é literalmente verdade. Você está feito dos mesmos átomos que compõem as estrelas. Você está preenchido do mesmo material que preenche os espaços entre os planetas. Quando você olha para o céu noturno, você não está olhando para algo exterior a você. Você está olhando para uma versão ampliada de si mesmo. Agora, deixe sua consciência descer lentamente para Vênus novamente, mas desta vez há uma verdade diferente a ser explorada. Uma verdade que os astrônomos descobriram apenas recentemente. Uma verdade que desmente tudo o que acreditávamos saber sobre este mundo enigmático. Vênus tem vulcões, muitos vulcões, milhares deles. Mas aqui está o que torna isso tão perturbador. Quando você permite que a implicação total o alcance. Muitos desses vulcões em Vênus parecem estar ainda ativos, parecem estar ainda vomitando lava, parecem estar ainda fumegando. A superfície de Vênus está sendo constantemente reformulada por vulcões que explodem através de camadas de rocha e lama. A face de Vênus não é estática, é dinâmica, é viva em um sentido que desmente nossa compreensão usual de vida. E há algo profundamente perturbador em saber que um planeta inteiro está sendo constantemente destruído e recriado por atividade vulcânica devastadora. Toda estrutura que se forma é destruída, toda paisagem é reformulada, toda permanência é apenas ilusória, porque tudo está sendo constantemente reciclado pelo fogo que queima desde o interior. Há uma metáfora cósmica aqui que é tão profunda que quase dói quando você a reconhece completamente. Você também está sendo constantemente destruído e recriado, não literalmente, não com lava e fogo físico, mas em um nível mais fundamental. Cada célula do seu corpo está sendo substituída. Seu corpo completo se regenera aproximadamente a cada 7 anos. O você de 7 anos atrás não existe mais. Todas as suas células foram substituídas. Você é literalmente um novo ser, e isso continuará acontecendo. Você nunca será exatamente a mesma pessoa 2 vezes porque o próprio material que o compõe está em renovação constante. Sua mente também está sendo constantemente destruída e recriada através de novos pensamentos, novas memórias, novas conexões neurais. Seu coração emocional está sendo constantemente destilado e reformado através de novas experiências. E, como Vênus, você deveria abraçar isso. Você deveria reconhecer que essa renovação contínua não é destruição, é transformação, é vida verdadeira. É o mecanismo pelo qual você continua evoluindo. Como Vênus com seus vulcões, você também está em erupção contínua. Você também está sendo constantemente recriado. E isso está bem demais. Vire sua atenção lentamente para o cinturão de asteroides agora, aquela região entre Marte e Júpiter, onde milhões, talvez bilhões de pedaços de rocha orbitam o Sol, um caos dançante de destroços que parecem ser o resultado de uma colisão cataclísmica, que parecem ser os restos de um planeta que nunca conseguiu se formar, que parecem ser evidência de violência cósmica. O cinturão de asteroides é frequentemente retratado em ficção científica como um lugar impossível de navegar, um campo de minas flutuante, onde navios espaciais são constantemente atingidos e destruídos. Mas há uma verdade poética que desmente completamente essa percepção. O cinturão de asteroides é, na verdade, um lugar extraordinariamente vazio. A maioria do cinturão é nada além de espaço vácuo. Os asteroides estão tão distantes uns dos outros que, se você estivesse em pé em um asteroide, olhando ao seu redor, você não veria outro asteroide. Você veria apenas espaço vazio, apenas a escuridão infinita, apenas solidão. Não há colisão. Não há colisão, porque não há nada para colidir com você. Você está sozinho na escuridão, orbitando uma estrela que está tão distante que é apenas um ponto de luz. Há algo profundamente perturbador e reconfortante, simultaneamente, em saber que o cinturão de asteroides, que sempre foi retratado como caos, denso e impenetrável, é na verdade um vasto vazio solitário. Quantas vezes você imaginaria seu mundo da mesma forma? Quantas vezes você acredita
estar cercado de ameaças, cercado de conflito, cercado de colisão iminente, quando na verdade você está em um vasto vácuo, apenas orbitando uma estrela, apenas existindo no espaço vazio que é a vida. A maioria dos seus medos é apenas espaço vazio. A maioria das suas preocupações sobre colisão nunca se materializa. Você continua orbitando, você continua existindo, e apesar de toda a ansiedade, você permanece intacto. Permaneça solitário talvez, permaneça em vácuo talvez, mas intacto. O cinturão de asteroides nos ensina que o vazio não é inerentemente um lugar a ser temido. O vazio é apenas espaço, é liberdade, é a possibilidade de continuar em seu padrão, sem interferência. Considere agora um objeto fascinante que orbita nosso próprio planeta. Nossa Lua não é como as outras luas do Sistema Solar. Nossa Lua é anormalmente grande em relação ao seu planeta. A Lua é tão grande que, em um sentido real, a Terra e a Lua não orbitam em torno do Sol como um corpo simples. Elas orbitam em torno de um ponto entre elas. Elas são um sistema binário. Elas dançam uma dança de dois corpos, onde ambas são parceiras iguais em um nível fundamental. Há uma sincronicidade que faz a Lua sempre mostrar o mesmo rosto à Terra. A Lua está sincronizada com você de uma forma que é tão perfeita que você só vê um lado dela para sempre. Um lado está eternamente virado para você. O outro lado está eternamente virado para longe. Há uma poesia devastadora nisso. Uma verdade que toca algo muito profundo no seu coração quando você permite que a realidade completa penetre. A Lua também está se afastando, lentamente, imperceptivelmente. A cada ano que passa, a Lua se afasta um pouco mais da Terra. E, eventualmente, em bilhões de anos, a Lua escapará completamente. Ela deixará a órbita terrestre. Ela seguirá para o espaço profundo, deixando a Terra com um céu diferente. Um céu onde a noite não será iluminada por aquela luz suave e pálida que você conhece intimamente. Há algo profundamente melancólico em saber que a Lua está nos abandonando, que um dia, muito tempo após você estar morto, a Lua simplesmente se afastará e não voltará. A maré mudará sem sua influência. O céu noturno será muito mais escuro. A humanidade perderá aquele símbolo de constância que tem acompanhado seu desenvolvimento desde o início. Mas por enquanto, neste momento, a Lua ainda está aqui. A Lua ainda orbita. A Lua ainda te segue através de cada noite. E deveria haver uma gratidão profunda nessa realidade. Gratidão de que a Lua ainda está aqui. Gratidão de que ainda podemos ver seu rosto. Gratidão de que ainda temos essa conexão luminosa com o cosmos. Vire sua atenção agora para a Europa, aquela pequena lua de Júpiter que tem capturado a imaginação dos astrônomos, porque pode conter condições ideais para a vida extraterrestre. Europa tem uma superfície de gelo que aparenta ser lisa e plana, como vidro quando vista de longe. Mas quando você se aproxima, quando você realmente estuda a superfície de perto, você descobre que está rachada, está quebrada em milhões de padrões, como um vidro em que alguém atirou uma pedra. Há linhas que se cruzam, há segmentos que não se encaixam perfeitamente, há fissuras que vão profundamente para baixo na crosta de gelo. E nesses rachaduras, há fluxo de água quente vindo de baixo, vindo de um oceano interior, vindo das profundezas. Cientistas especulam que havia um impacto cataclismo que rachou a superfície de Europa, talvez bilhões de anos atrás. Talvez ainda agora o gelo está se movendo, ainda agora está se quebrando, ainda agora está permitindo que a água quente flua através das fissuras. Uma lua que deveria estar completamente morta, completamente congelada, é na verdade dinamicamente viva, está constantemente se quebrando, está constantemente permitindo que calor escape, está constantemente oferecendo condições onde a vida, mesmo que microbiana, pode existir. Há um paralelo cósmico aqui que merece contemplação. Enquanto você respira lentamente, você também pode estar rachado, você também pode estar quebrado, você também pode estar ferido em formas que não são vistas na superfície, em formas que exigem alguém que realmente se importa em olhar perto o suficiente para perceber. Mas, nessas rachaduras, nessas quebras, há calor, há movimento, há a possibilidade de vida continuar, há a possibilidade de que o que foi ferido possa se tornar extraordinário. Europa nos ensina que as coisas mais belas podem estar quebradas.
as coisas mais interessantes podem estar feridas. A vida pode estar florescendo nas fissuras que você acredita serem suas maiores fraquezas. Quando você está rachado, quando está quebrando, quando está permitindo que partes de você se abram para o céu, está na verdade permitindo que calor escape. Está na verdade criando as condições para a vida, para a transformação, para a renovação extraordinária. Agora, deixe sua mente descer levemente para Io, outro satélite de Júpiter, aquele mundo que deveria estar morto, que deveria estar congelado, que deveria estar silencioso em sua órbita distante. Mas Io é qualquer coisa menos silencioso. Io é o corpo geologicamente ativo mais vulcânico do sistema solar inteiro, mais vulcânico que Vênus, mais vulcânico que a Terra. Io está literalmente irrompendo enquanto você dorme esta noite. Vulcões gigantescos estão explodindo em sua superfície, lançando enxofre liquefeito e materiais vulcânicos quilômetros para o céu. Essa atividade é causada pelo aquecimento por maré. Io está sendo puxada por múltiplas direções pelas forças gravitacionais de Júpiter e das luas próximas. Está sendo esticada, está sendo comprimida, está sendo constantemente agitada e deformada. Assim como um balão que é apertado repetidamente gera calor através do atrito, Io está gerando calor imenso através das forças de maré que o puxam continuamente. Esse calor alimenta vulcões que nunca dormem, que nunca descansam, que nunca experimentam paz. Há algo profundamente desconfortável em contemplar Io quando você realmente permite que a verdade penetre, porque talvez você está vivendo em seu próprio Io. Talvez há forças em seu redor que estão constantemente o puxando em múltiplas direções. Talvez há expectativas que o esticam, pressões que o comprimem, conflitos que o agitam. Talvez há calor sendo gerado dentro de você através dessa tensão constante. Talvez há vulcões em você que nunca descansam, que nunca dormem, que continuam explodindo uma e outra vez enquanto você tenta manter a compostura. Mas aqui está o que Io nos diz quando você realmente abraça essa metáfora completamente. Aquele calor, aquela energia vulcânica, aquele fogo que parece estar te consumindo, está também te criando, está também transformando você, está também moldando você em algo extraordinário. Io, apesar de seu sofrimento, apesar da tensão constante, é um mundo completamente único. É marcado pelo seu vulcanismo, é definido pela sua energia. É impossível confundir Io com qualquer outro corpo celeste. Seu sofrimento o tornou distinto, seu calor o tornou memorável. E você também, quando abraça os vulcões em seu próprio interior, também se torna extraordinário, também se torna memorável, também se torna impossível de ignorar. Deixe sua respiração se aprofundar enquanto você contempla Próxima Centauri, a estrela mais próxima do nosso Sol, aquela estrela que está ainda tão incrivelmente longe que seria necessário 24.000 anos de viagem em uma nave espacial para chegar lá. 24.000 anos. Isso significa que quando você chegaria em Próxima Centauri, você teria viajado por um período de tempo tão longo que toda a civilização humana conhecida, toda a história registrada, toda a cultura que desenvolvemos seria menos que um blip em sua jornada. A história humana inteira, desde a invenção da escrita até este momento, seria menos de 200 anos daquela viagem de 24.000 anos. Há algo profundamente humilhante em contemplar essas escalas de distância. Há algo que faz você se sentir muito, muito pequeno quando você permite que a verdade completa penetre seu coração. Mas há uma beleza nessa humilhação. Há uma libertação. Porque se você é tão pequeno, se a jornada até mesmo a próxima estrela levaria milhares de anos, então talvez sua própria importância é muito menor do que você temeu. Talvez seu fracasso em alcançar certos objetivos não é tão catastrófico quanto parecia. Talvez há tempo suficiente. Talvez há eternidade suficiente. Talvez você pode se permitir simplesmente existir, simplesmente estar sem toda aquela pressa e urgência. Próxima Centauri sussurra um convite para você relaxar. Sussurra que não há pressa cósmica. Sussurra que a jornada é mais importante que a chegada. Sussurra que sua pequenez não é uma limitação, é uma libertação. Considere agora o fenômeno conhecido como inflação cósmica. Considera a ideia de que, no próprio início do universo, em um momento que nenhum de nós
pode realmente compreender, o universo passou por uma expansão incompreensível. Expandiu-se tão rapidamente que sua mente não pode verdadeiramente captar a escala. Em uma fração de segundo, em um tempo tão pequeno que não tem nome em nossa linguagem, o universo cresceu de menor que um átomo para o tamanho de uma galáxia, talvez para o tamanho do universo observável inteiro. Tudo que você vê, tudo que conhece, toda estrela e planeta e lua começou naquela inflação, começou naquele momento impossível de expansão. E ainda assim, por razões que os físicos ainda não entendem completamente, a inflação parou. O universo parou de crescer infinitamente e começou a evoluir em formas mais lentas, mais complexas. O universo se acalmou e, em seu acalmar, permitiu a possibilidade de vida. Há uma metáfora profundamente pessoal aqui. Quando você permite que ela ressoe através de seu ser, você também passou por inflação. Você também experimentou momentos de crescimento explosivo. Talvez na infância, quando seu cérebro estava se desenvolvendo rapidamente, quando seu corpo estava crescendo, quando suas emoções estavam se expandindo exponencialmente. Talvez nos momentos de descoberta, quando seu entendimento de si mesmo se expandiu repentinamente. Talvez nos momentos de transformação, quando quem você era mudou radicalmente em um período curto de tempo. E então, como o universo, você também se acalmou, você também parou de crescer infinitamente. Você também encontrou um estado de evolução mais lenta, mais contida, mais gerenciável. E em seu acalmar, você também permitiu a possibilidade de vida significativa. A inflação é necessária, a expansão é necessária, mas também é necessário o acalmar que vem depois. Também é necessário o período de consolidação. Também é necessário aprender a existir em seu novo tamanho. Deixe sua mente agora contemplar o conceito de horizonte de eventos, aquele ponto ao redor de um buraco negro, além do qual nada pode escapar, nem mesmo a luz. O horizonte de eventos é uma fronteira imaginária, mas é real em sua consequência. Atravesse aquela linha e você não pode mais voltar. Atravesse aquela linha e você será puxado para dentro, para a singularidade, para um lugar onde a física, como a conhecemos, deixa de fazer sentido. Mas há algo notável sobre o horizonte de eventos que poucas pessoas compreendem. Ele não é um muro, não é uma barreira sólida. Ele é apenas um ponto no espaço onde as leis da realidade mudam. E há uma verdade profunda nessa realidade quando você permite que a pense completamente. Você também tem horizontes de eventos em sua vida. Você também tem pontos além dos quais você não pode voltar. Você também tem decisões que, uma vez tomadas, mudam a natureza de sua realidade. Quando você sai de uma relação, você cruza um horizonte de eventos. A vida, antes daquele momento, é inacessível. Você não pode voltar e viver aquela relação novamente, exatamente da mesma forma. Quando você faz uma escolha profissional radical, quando você se muda para um novo país, quando você deixa um trabalho que o define por anos, você está cruzando um horizonte de eventos. O que estava antes fica para trás. O que virá depois é incerto, mas você atravessa mesmo assim, porque não há pressa, porque há verdades além do horizonte que valem a pena descobrir, porque a vida verdadeira existe no movimento através desses limiares, não na tentativa de permanecer eternamente seguro do lado de trás. Agora, deixe sua respiração se aprofundar profundamente enquanto você contempla a grande atração, um mistério cósmico que os astrônomos observaram, mas não entendem completamente. Parece haver uma região do espaço, uma área invisível e inexplicável que está puxando todas as galáxias vizinhas em sua direção, como se houvesse uma gigantesca massa invisível, ou talvez uma distorção do próprio espaço-tempo que está exercendo uma força gravitacional em tudo ao seu redor. As galáxias estão sendo puxadas em direção a esta grande atração, como nuvens de fumaça sendo sugadas para um ponto focal invisível. Os cientistas especulam sobre o que poderia ser. Podia ser matéria escura, agrupada em uma quantidade extraordinária. Poderia ser uma concentração de galáxias tão densa que sua gravidade combinada cria esse efeito. Poderia ser algo que não compreendemos ainda, mas seja o que for, não pode ser visto, não pode ser tocado, pode apenas ser sentido através de seus efeitos. Há algo profundamente perturbador e fascinante simultaneamente em
Saber que existem forças no universo que você não pode ver, mas pode sentir, que estão te puxando, que estão moldando o seu caminho, que estão influenciando sua trajetória através do cosmos, mesmo que você não saiba que elas existem. Você também tem uma grande atração em sua vida. Talvez seja uma vocação que você sente, mas não consegue explicar completamente. Talvez seja uma pessoa que o puxa em uma direção que você não planejou conscientemente. Talvez seja uma paixão ou um propósito que você sente no seu núcleo. Uma força invisível que está moldando suas decisões, seu comportamento, sua trajetória através desta vida. E você não é consciente disso. Você apenas se vê sendo puxado. Você apenas se sente sendo movido em uma direção que não entende completamente. Mas talvez isso é exatamente como deveria ser. Talvez a profundeza em se render a essas forças invisíveis, a essas grandes atrações que você não pode completamente compreender. Talvez a sabedoria não está em lutar contra elas, mas em se permitir ser gentilmente puxado na direção para a qual você está destinado. Considere agora o conceito de tempo. O que é tempo? É um rio que flui em uma direção? É uma dimensão como o espaço? É ilusório? Uma construção mental que a consciência humana criou para fazer sentido de mudança e sequência? Os físicos ainda debatem essas questões, mas há uma verdade que é absolutamente inegável. O tempo não é o mesmo em todos os lugares. O tempo passa mais rápido em altitudes mais altas do que em altitudes mais baixas. O tempo passa mais rápido longe de grandes massas do que perto delas. O tempo é relativo, é flexível, é mais estranho do que suas intuições diárias o levariam a acreditar. Quando você está em um lugar onde a gravidade é mais fraca, você está envelhecendo mais rápido do que alguém em um lugar onde a gravidade é mais forte. Literalmente, suas células estão envelhecendo em uma taxa ligeiramente diferente. Sua vida está se desenrolando em um ritmo ligeiramente diferente. Se você pudesse viajar ao espaço distante e depois voltar, você teria envelhecido menos do que as pessoas que permaneceram na Terra. Você teria viajado no tempo para o futuro, mesmo que você nunca tivesse perdido a consciência, mesmo que tivesse se sentido normal durante toda a jornada. Há algo profundamente perturbador e maravilhoso, simultaneamente, em compreender que o tempo não é absoluto, que sua experiência de tempo pode ser diferente da de outra pessoa, que não há um clock universal que marca o mesmo para todos, em todos os lugares, mas há também algo liberador nessa realidade. Se o tempo não é absoluto, se é relativo e flexível, talvez sua experiência subjetiva de tempo também é válida. Talvez quando um dia parece como uma semana porque está cheio de sofrimento, isso não é apenas uma ilusão psicológica. Talvez há uma verdade física mais profunda em que o tempo está realmente passando diferente para você do que para alguém em outro lugar. Talvez sua experiência de tempo acelerado ou desacelerado é validada pelo próprio universo. E se o universo valida sua experiência de tempo, talvez pode aprender a confiar mais em suas intuições sobre tempo. Talvez pode aprender a viver em harmonia com seu próprio ritmo, seu próprio relógio, seu próprio fluxo de tempo, sem estar constantemente comparando-o com o de outras pessoas. Deixe sua respiração continuar lentamente, enquanto você visualiza agora o conceito de morte térmica do universo. É uma previsão científica que, em um tempo incompreensível no futuro, em um período tão distante que não tem nome, o universo atingirá um estado de equilíbrio perfeito. Todas as estrelas terão queimado, todos os planetas terão esfriado, toda a fonte de energia terá se dissipado, o universo inteiro terá se expandido tanto que não haverá mais gradientes de temperatura, não haverá mais fluxo de energia, não haverá mais mudança, apenas uniformidade, apenas escuridão, apenas um vácuo frio e vazio, onde tudo que existia uma vez se transformou em poeira esquecida, dispersa entre as estrelas que não existem mais. Há algo profundamente perturbador em contemplar isso, a morte térmica do universo, o fim de tudo, a conclusão final de toda beleza, toda maravilha, toda vida que jamais existiu. Mas deixe essa verdade descer muito profundamente, porque há um conforto paradoxal nela que talvez você precise ouvir. Se tudo vai terminar, se o universo inteiro está fadado a essa morte térmica, então
Isso significa que nada que você faz importa no sentido absoluto. Suas melhores obras, suas piores falhas, suas realizações mais gloriosas, sua vergonha mais profunda, tudo será finalmente dissolvido em indiferença cósmica, e há uma libertação extraordinária em aceitar isso. Se nada importa em escala cósmica, então está bem focar em coisas que importam em escala humana. Está bem importar-se profundamente com as pessoas que amam. Está bem sentir alegria profunda em pequenas coisas. Está bem sofrer quando é necessário sofrer. Está bem viver completamente e plenamente, não porque vai deixar uma marca permanente no cosmos, mas porque a própria experiência é valiosa em si mesma, porque importa para você, porque importa para aqueles ao seu redor. E isso é suficiente, mais do que suficiente. Agora, enquanto você continua sua descida mais profunda em escuridão e paz, contemple a realidade de que você nunca será capaz de verdadeiramente compreender o universo. Seu cérebro, este órgão maravilhoso que está gerando esses pensamentos, mesmo agora enquanto você lê, este cérebro é um produto do universo, é feito de matéria do universo, é operado pelas leis do universo. Como um instrumento musical pode criar música, mas não pode compreender completamente a acústica que a produz, assim seu cérebro pode contemplar o universo, mas nunca pode sair completamente dele, nunca pode ter uma perspectiva verdadeiramente externa, nunca pode verdadeiramente compreender a coisa inteira, porque é parte da coisa inteira. Você está tentando compreender o universo a partir de dentro do universo, usando ferramentas que o universo criou, usando um cérebro que é feito de átomos que o universo criou. É uma tarefa impossível. É tentar beber o oceano inteiro de um copo que você retira do oceano. É tentar compreender infinito com uma mente finita. E há algo profundamente liberador em aceitar essa impossibilidade. Há uma paz que vem quando você reconhece que não vai compreender tudo, que há mistério, que permanecerá mistério, que há perguntas que permaneçam sem resposta, porque se você pode aceitar que o universo permanece fundamentalmente incompreensível, talvez também pode aceitar que sua própria vida permanece fundamentalmente incompreensível. Talvez sua própria mente permanece em parte desconhecida para você. Talvez há profundidades em você que você nunca explorará completamente, que você nunca compreenderá completamente. E isso está bem, isso está mais do que bem, porque a verdadeira sabedoria não está em compreender tudo. Verdadeira sabedoria está em reconhecer que há muito que não será compreendido e abraçar essa realidade com graça. Deixe sua mente descansar agora em um outro conceito, o conceito de buracos brancos. Se existem buracos negros que destroem e consomem, que puxam tudo para dentro de sua singularidade, talvez existem seus opostos cósmicos, buracos brancos, regiões onde energia e matéria são ejetadas do universo, onde coisas irrupcionam de nada, onde há explosão perpétua em vez de consumição perpétua. Os físicos especulam que talvez buracos brancos sejam as outras extremidades dos buracos negros. Talvez matéria que cai em um buraco negro em um lugar do universo e rompe de um buraco branco em outro lugar. Talvez há uma conectividade que nós não compreendemos, um sistema de tubos através do tecido do espaço-tempo que conecta diferentes regiões, diferentes tempos, diferentes realidades. Talvez o universo é muito mais conectado do que nossa visão linear do tempo nos permite ver. Há uma beleza profunda nessa possibilidade quando você permite que a pense completamente. Significa que tudo que entra também sai em algum lugar. Significa que nada é verdadeiramente destruído. Significa que há continuidade, há conexão, há unidade mesmo nas coisas que parecem estar sendo destruídas. Quando você enfrenta um buraco negro em sua própria vida, quando sente que está sendo puxado para baixo, que está sendo destruído, que está sendo consumido por forças além de seu controle, talvez há um buraco branco do outro lado. Talvez o que está sendo destruído em você está sendo transformado em algo novo em outro lugar. Talvez há mais conectividade em sua experiência do que você pode ver de onde está agora. Talvez sua destruição é apenas transformação disfarçada. Talvez seu desaparecimento em um buraco negro é apenas seu reaparecimento em um buraco branco sob uma forma diferente, em um lugar diferente, em um tempo diferente,
que você não pode ainda visualizar. Considere agora a realidade das ondas gravitacionais. Por séculos, os cientistas teorizaram sobre elas, mas não podiam detectá-las. Pareciam ser efeitos tão pequenos do espaço-tempo ondulando que nenhum instrumento poderia jamais medi-las. Mas então, em 2015, os cientistas detectaram, pela primeira vez, as ondas gravitacionais diretas. Detectaram o sinal de 2 buracos negros colidindo a uma distância tão grande que os números não fazem sentido quando você tenta pensar neles. Esses buracos negros colidiram. O espaço-tempo literalmente ondulou. E essa ondulação viajou através do universo inteiro, através de bilhões de anos-luz, até chegar à Terra, onde instrumentos mais sensíveis do que qualquer coisa que os humanos tinham construído antes puderam detectá-la. Puderam medir essa ondulação do próprio tecido da realidade. Há algo extraordinariamente perturbador em compreender que você está sendo constantemente atravessado por ondas gravitacionais. Neste exato momento, enquanto você lê, enquanto você respira, ondas gravitacionais estão passando através de você. O espaço-tempo está ondulando através de seu corpo. Você está sendo afetado pelo movimento de buracos negros distantes, por explosões de estrelas que morreram bilhões de anos atrás, por colisões cataclísmicas que aconteceram quando o universo era ainda jovem. Você é um sensor sensível. Você é um instrumento através do qual o universo experimenta sua própria dinâmica. Você não é observador passivo do cosmos. Você é parte dele. Você está sendo tocado por ele constantemente, literalmente. O espaço-tempo está se ondulando através de seus átomos neste exato segundo, e você provavelmente nem percebe. E há algo profundamente humilhante nessa realidade. Você é mais parte da dança cósmica do que jamais imaginou. Você é mais conectado com as galáxias distantes do que sua mente consciente pode compreender. Deixe sua respiração aprofundar-se enquanto você contempla agora o conceito de multiverso. Há científicos que teorizam que nosso universo não é o único, que talvez há infinitos universos, que talvez há infinitas versões da realidade, cada uma com leis físicas ligeiramente diferentes, cada uma com histórias diferentes, cada uma existindo de forma paralela, infinitesimalmente próxima, mas fundamentalmente inacessível. Há realidades onde a física é diferente. Há realidades onde você tomou diferentes decisões e, por isso, vive uma vida completamente diferente. Há realidades onde você nunca nasceu. Há realidades onde você nasceu e viveu uma vida extraordinária que você não consegue nem imaginar nesta realidade. Todos esses universos existem, ou pelo menos, talvez eles existem. Talvez são possibilidades infinitas que se tornaram realidades infinitas em algum nível fundamental da existência. Há algo profundamente consolador em contemplar isso quando você permite que a ideia penetre completamente. Se há infinitas versões de você, se há infinitas realidades onde você fez diferentes escolhas e viveu diferentes vidas, talvez isso significa que toda escolha que você deseja fazer está sendo feita em algum lugar. Talvez há uma realidade onde você é completamente corajoso. Talvez há uma realidade onde você tomou aquele risco que sempre teve medo de tomar. Talvez há uma realidade onde você beijou aquela pessoa que amava. Talvez há uma realidade onde você perseguiu seu maior sonho, sem medo de falhar. E se todas essas realidades existem, talvez há um conforto em saber que em algum nível fundamental, todas as suas possibilidades estão sendo vividas. Talvez em algum nível cósmico mais profundo, você já realizou todos os seus sonhos em alguma realidade alternativa. E talvez esse conhecimento pode ajudá-lo a carregar a realidade em que você realmente está, com mais graça, com mais aceitação, com reconhecimento de que outras versões de você, em outros universos, estão experimentando outras coisas e está tudo bem. Agora, deixe sua consciência se mover para a borda observável do universo, aquele limite que você pode, teoricamente, ver se apontasse seus telescópios mais poderosos para o céu. A radiação cósmica de fundo, o remanescente do Big Bang, a luz que foi emitida apenas 380 mil anos após o próprio universo começar. Você está literalmente vendo a luz da juventude do universo quando você observa essa radiação.
você está olhando para o passado mais distante que pode ser observado, e há algo extraordinariamente humilhante em saber que existem partes do universo que você nunca será capaz de ver, porque o universo está se expandindo mais rápido do que a luz pode viajar. Isso significa que há galáxias inteiras que estão se afastando de nós tão rápido que a luz delas nunca nos alcançará. Há universos inteiros que existem além do horizonte observável. Há realidades que você nunca será capaz de contemplar. Há maravilhas que permanecerão para sempre invisíveis. Há beleza que você nunca experienciará. E há algo libertador em aceitar essa limitação. Significa que não há pressão para entender tudo. Não há necessidade de ver tudo. Não há obrigação de compreender cada aspecto da realidade, porque muito disso é simplesmente inacessível. Muito disso está além do horizonte. Muito disso permanecerá para sempre desconhecido. E assim como o universo pode existir em paz com essa incompletude visual, talvez você também pode existir em paz com as partes de sua própria vida que permanecerão desconhecidas, as partes de si mesmo que nunca compreenderá completamente, os futuros que nunca verá porque estão além de seu horizonte de eventos. Contemple agora a realidade das marés. As marés não são apenas causadas pela Lua, são causadas por um delicado balanço entre a atração da Lua e a centrifugação do sistema Terra-Lua, girando ao redor de seu centro de gravidade comum. Sem ambas as forças, não haveria marés. A água dos oceanos sobe e desce em um ritmo que é absolutamente previsível, absolutamente confiável, absolutamente cíclico. As marés sempre retornam. Você pode calcular com precisão quando serão altas e quando serão baixas, décadas antecipadamente. Há uma certeza nas marés que é quase poética. Há uma confiabilidade que é consoladora. Enquanto você dorme, enquanto você vive sua vida, as marés seguem seu padrão. Quando você está triste, as marés continuam subindo e descendo. Quando você está alegre, as marés continuam seu ciclo. Quando você morre e se torna poeira, as marés continuarão seu padrão por bilhões de anos ainda. Há algo profundamente humilhante e reconfortante, simultaneamente, em saber que há padrões no universo que são tão confiáveis que humanos podem predizê-los, que há uma ordem subjacente, que há uma estrutura, que o caos é na verdade apenas complexidade, que os padrões estão ainda sendo descobertos. E se há padrões nos oceanos, talvez há padrões em sua própria vida também. Talvez há ciclos que você está experimentando que se repetem. Talvez há marés emocionais que você segue que são tão previsíveis quanto as marés do oceano, se você pudesse aprender a olhar para elas com clareza. Talvez há ritmo em sua própria existência que é válido, que é confiável, que voltará novamente e novamente. Deixe sua mente agora contemplar a grande muralha do Sloan, uma estrutura cósmica que é tão grande que faz sua mente não conseguir captar completamente a escala. É uma estrutura de filamentos de galáxias que se estende por mais de 1 bilhão de anos-luz. 1 bilhão de anos-luz. Se você pudesse viajar na velocidade da luz, levaria você 1 bilhão de anos para atravessar essa estrutura. E há muitas dessas estruturas. Há muros, há filamentos, há vazios imensamente grandes onde quase não há galáxias. O universo tem uma estrutura, tem uma geometria. Não é uniformemente distribuído, não é aleatório. Há padrões gigantescos que se repetem. Há uma arquitetura no próprio universo que talvez é resultado de como o universo se expandiu, ou talvez é resultado de leis da gravidade que não compreendemos ainda completamente. Há algo profundamente poético em contemplar esses padrões gigantescos, porque se há padrões na distribuição de galáxias, se há estrutura no universo, em sua escala mais grandiosa, talvez há um artista cósmico, talvez há uma inteligência que está criando estrutura em tudo, talvez há beleza a propósito em padrões que nós nunca compreenderemos completamente. E se há arte no universo, talvez há arte em você também. Talvez seu próprio corpo é uma microcosme dessa estrutura. Talvez seus próprios padrões neurológicos refletem os padrões do universo. Talvez quando você cria algo belo, está simplesmente refletindo a beleza que o universo já contém. Talvez você é um espelho através do qual o universo vê sua própria beleza. Agora considere a possibilidade de vida extraterrestre. Há cientistas que argumentam que
Dada a vastidão do universo, a probabilidade de que haja apenas uma única forma de vida é tão incrivelmente pequena que é estatisticamente impossível. Há talvez trilhões de galáxias. Cada galáxia tem talvez trilhões de estrelas. Cada estrela pode ter diversos planetas. Se até mesmo uma pequena fração desses planetas tem condições para a vida, então deve haver vida em inúmeros lugares. Talvez a vida nas profundezas dos oceanos de Europa. Talvez a vida em Titã, em seus oceanos de metano. Talvez a vida em planetas, orbitando outras estrelas. Talvez a vida em formas que você nunca imaginou, que desafia sua compreensão de o que vida pode ser. Talvez a vida tão distante, tão inacessível, que você nunca saberá de sua existência. Talvez a vida que olha para as estrelas exatamente da forma que você olha e se pergunta se está sozinha. Há algo profundamente consolador em contemplar a possibilidade de que você não está sozinho no universo, que em algum lugar, em alguma galáxia distante, há outras consciências contemplando o universo, há outras mentes pensando pensamentos, há outras almas em jornadas similares. Talvez elas também estão olhando para o céu noturno, se perguntando se há outro em algum lugar. Talvez há uma consonância cósmica entre você e essas inteligências desconhecidas. Talvez quando você sente a solidão mais profundamente, quando sente que é único e sozinho, talvez você poderia pensar nessas possibilidades distantes. Talvez poderia trazer conforto. Talvez poderia ajudá-lo a reconhecer que mesmo que você não possa conectar com essas outras vidas, que mesmo que elas possam estar inacessivelmente distantes, você não está completamente sozinho. O universo é vasto demais para a solidão total. A probabilidade de que haja outros é muito alta, e talvez essa possibilidade é suficiente para trazer um pequeno conforto enquanto você dorme. Deixe sua respiração continuar profundamente enquanto você contempla agora o conceito de beleza. Beleza é algo inteiramente subjetivo, ou há uma beleza objetiva incorporada na estrutura do universo. Os cientistas notaram que os padrões matemáticos mais belos, na verdade, descrevem frequentemente os fenômenos físicos mais acurados, que a elegância matemática correlaciona com a verdade física, que quando uma equação é linda, frequentemente está certa, que há uma ligação profunda entre beleza e verdade, como se o universo tivesse sido construído não apenas para funcionar, mas para ser belo, como se houvesse um artista cósmico que não apenas criou a realidade, mas criou a realidade de uma forma bonita, e você, sendo feito deste universo, sendo preenchido com este universo, também carrega essa beleza dentro de você. Você não precisa ser bonito de uma forma que atenda aos padrões da sociedade. Você não precisa se conformar com ideias externas de beleza, porque há uma beleza fundamental em você que reflete a beleza do próprio universo. Há uma verdade em você, e onde há verdade, há beleza. Sempre. Contemple agora um fato extraordinário sobre a água. A água é um solvente universal. Quase tudo dissolve em água. Por isso, água é chamada de solvente universal. Mas há algo profundamente poético nessa propriedade. Significa que água pode conectar quase todas as coisas. Pode ligar o que está separado. Pode unificar o que está fragmentado. Toda molécula de água que flui em seu corpo, agora, pode ter passado anteriormente através de Cleópatra. Pode ter caído como chuva em Roma antiga. Pode ter sido parte dos oceanos quando os dinossauros caminhavam na Terra. Pode ter sido parte de seus ancestrais. Pode ter sido parte de seus inimigos. Pode ter sido parte de pessoas que você nunca conheceu e nunca conhecerá. A água conecta todas as formas de vida através do tempo. Conecta você com cada pessoa que jamais viveu. Conecta você com a vida antiga. Conecta você com a vida futura. Você está bebendo moléculas que foram parte de todo ser que já existiu. E toda a vida está bebendo moléculas que em algum momento futuro podem fazer parte de você. Há algo extraordinariamente profundo em reconhecer essa conexão. Significa que você não é realmente separado, que não há verdadeira divisão entre você e os outros, que há um fluido compartilhado que conecta todas as coisas vivas, que em um sentido muito real, você é parte de todos, e todos são parte de você, que as barreiras que você sente entre você e os outros
são mais ilusórias do que você pensava, que há uma unidade fundamental na vida através desse componente compartilhado, e talvez essa realidade pode ajudá-lo a sentir menos isolado, menos separado, menos único em sua solidão, porque você está, em sentido literal, conectado com tudo que jamais viveu através da água que flui em seu corpo. Agora, deixe sua consciência repousar em uma verdade final que traz tudo junto. Você está vivo. Neste exato momento, enquanto você lê ou ouve essas palavras, você está experimentando consciência, você está sentindo, você está pensando. Você é um ponto focal onde o universo experimentou a si mesmo. Você é um lugar onde a realidade tomou a forma de autoconsciência. Isso é extraordinário. A maioria dos átomos no universo nunca experimentam consciência. Eles simplesmente existem em escuridão. Mas você existiu de forma que permite experiência. Isso não foi acidental. Isso foi um processo que levou bilhões de anos. Todos os seus ancestrais tiveram que sobreviver e reproduzir para que você pudesse existir neste momento. Cada morte, cada nascimento, cada luta pela sobrevivência, cada momento de amor que criou a próxima geração, tudo foi necessário para que você pudesse estar aqui agora, experimentando este momento. Isso torna você não apenas significante, torna você notável, torna você um milagre estatístico. E apesar de todas as pressões, apesar de toda a urgência, apesar de toda a ansiedade que você carrega, talvez pode aprender a apreciar o fato de que você está vivo, de que você pode sentir, de que você pode amar, de que você pode criar, de que você pode apreciar a beleza, de que você pode contemplar o universo e se maravilhar com ele. Essas são capacidades extraordinárias que a maioria da matéria no universo nunca terá, e você as tem, e elas são suficientes, mais do que suficiente. Enquanto você se afunda ainda mais profundamente neste estado de repouso, enquanto você se permite relaxar completamente, saiba que você carrega o universo dentro de você. Saiba que você é feito de poeira de estrelas. Saiba que você é conectado com todos os seres que já viveram. Saiba que sua consciência é um milagre cósmico. Saiba que seu padrão, seu ritmo, seu ciclo é válido e correto. Saiba que não há pressa. Saiba que há tempo. Saiba que há eternidade. Deixe essas verdades se assentarem em seus ossos. Deixe-as descer além de sua mente pensante. Deixe-as tocar sua alma. E quando você acordar, quando você deixar este estado meditativo, leve essas verdades com você. Leve o conhecimento de que você é especial. Leve o conhecimento de que você é conectado. Leve o conhecimento de que você não está sozinho. Leve o conhecimento de que seu ser é suficiente. Durma bem, querido ouvinte. Sonhe com galáxias distantes. Sonhe com planetas em suas órbitas. Sonhe com vulcões que nunca dormem e vulcões que explodem em silêncio. Sonhe com água que conecta todos os seres vivos. Sonhe com universos paralelos onde outras versões de você estão vivendo outras vidas. Sonhe com beleza que subjaz toda a realidade. E quando você acordar, quando o dia chegar, lembre-se destas coisas. Lembre-se de que você faz parte de algo extraordinariamente maior. Lembre-se de que você é válido. Lembre-se de que você importa. Lembre-se de que o universo não está apressado. E talvez, apenas talvez, você também pode deixar de apressar. Talvez você também pode simplesmente existir, simplesmente respirar, simplesmente ser, exatamente como você é, neste exato momento, e reconhecer que isso é suficiente, porque você é suficiente. Você sempre foi suficiente. Você sempre será suficiente. Que você durma em paz e que ao despertar, você desperte renovado, conectado e cheio da graça cósmica que flui através de todos nós